Gente, meu nome é Wagner Pereira da Silva, sou professor de Física e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de circuitos elétricos, resistência e resistores elétricos e os conceitos de associação de resistências. Então, nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre corrente elétrica, essas questões relativas ao campo elétrico, e hoje nós vamos dar cumprimento, vamos dar sequência aí na nossa abordagem. Então, nós vamos utilizar um conceito muito simples, e aí nas aulas anteriores nós falamos que o circuito, de uma certa forma, na eletricidade, por mais simples que ele seja, nós precisamos de considerar alguns elementos. E para a gente começar a entender esses elementos, nós pegamos um circuito de automobilismo, para a gente entender as relações que existem entre um circuito de automobilismo com um circuito elétrico, e aí nós vamos começar a pensar alguns detalhes desse circuito, que é o circuito de Lexington, que é muito conhecido, que está lá nos Estados Unidos, e aí nós gostaríamos que vocês pensassem conosco algumas questões aqui. Então vamos pensar o seguinte, nesse circuito, nós vamos observar que nós temos a trajetória do circuito, que está aqui, né? Nós temos aqui a trajetória desse circuito aqui, mas é muito importante a gente observar que nesse circuito existem trechos do circuito que são trechos de maior atenção. E aí nós vamos colocar uma representação aqui como se fossem resistências, ou as curvas, de uma forma geral. Então, observem que, por exemplo, nesse ponto aqui, tem-se uma resistência nessa parte bem de baixo, lá na parte mais baixa do circuito, nós vamos ter uma resistência. O que significa isso? Se ele vier de uma reta, naturalmente ele vai aplicar uma velocidade mais alta. Quando ele entrar na curva, para ele não passar direto, ele tem que diminuir a velocidade dele. Então, ele pisa no freio, ele diminui a velocidade para dar conta de fazer a curva. Então, essa curva, nesses circuitos, elas vão simbolizar para a gente as resistências, ou seja, aqueles dispositivos que vão oferecer uma oposição natural à passagem de corrente elétrica. Então, o que seria a resistência elétrica? É um dispositivo construído com a finalidade de controlar o fluxo eletrônico. E aí, mais à frente, nós vamos falar um pouco dos resistores. E esses resistores, eles têm umas particularidades que eles são construídos com um fim muito particular, que são os circuitos eletrônicos. Então, quando eu compro um resistor com aquela quantidade fixa de ohms, ou seja, de resistência elétrica. Então, avançando mais um pouquinho, então nós vamos começar a perceber o seguinte. Agora, quando nós pensamos nesse circuito, avançando aqui, nós vamos perceber que agora, quem assume o papel de resistência nesse circuito, nós temos aqui a bateria, que ela agora vai fazer a função de produzir a diferença de potencial. E conforme nós já falamos lá em corrente elétrica, quando nós criamos a diferença de potencial, naturalmente ocorre o fluxo ordenado de elétrons. Nesse sentido aí, nós estamos vendo que aí nós estamos no sentido convencional, observem, ou seja, o fluxo eletrônico ele sai do positivo em direção ao negativo da bateria. Então, nós estamos considerando agora o fluxo no sentido convencional. E esse LED que está na cor verde aí, ele passa a ser a resistência. Ou seja, é ele que, de certa forma, está controlando esse fluxo eletrônico. Então, é extremamente importante a gente começar a entender a importância de um resistor dentro do circuito. Agora, nós vamos ver o seguinte. A resistência elétrica, conforme nós já falamos, é um dispositivo que tem essa função de controlar o fluxo eletrônico. Agora, nós vamos observar que nos circuitos, de uma forma geral, eu posso ter um circuito tipicamente em série
O que seria um circuito em série? São aqueles em que vários resistores eles estão associados, um após o outro. Então, nós vamos perceber que, nesse caso, que eu tenho o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3, um após o outro. E aí eu vou perceber que, como que eu calculo, então, a resistência total desse circuito? A resistência total do circuito vai ser simplesmente a soma das resistências. Super fácil, não tem dificuldade. Então, basta eu calcular a soma das resistências aí. Então, a resistência total seria a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3. Ok. Então, já vimos ali o valor da resistência total. Agora, seguindo um pouquinho, nós vamos ter uma particularidade muito interessante. Quando eu tenho uma associação em série, eu vou perceber que a DDP, em cada resistor, ela será fracionada de acordo com o valor da resistência, e nas aulas futuras nós vamos trabalhar isso com maior clareza. Mas o que eu posso falar é que as DDPs de cada resistência, se as resistências forem diferentes, naturalmente elas serão diferentes também. E que a soma total delas vai me fornecer a soma total da DDP fornecida pelo gerador. E aí dá para a gente entender perfeitamente uma situação. Vamos lembrar lá, na época de Natal, em que nós temos lá nosso pisca-pisca com várias lâmpadas. E aí acontece uma coisa muito interessante, em que a gente observa, por exemplo, se uma daquelas lâmpadas queimarem, simplesmente uma parte do circuito ele para. Então aí nós vamos começar a ver algumas questões positivas e negativas desse tipo de associação, que seria uma associação em série. Então, nesse caso específico, eu vou ver que a associação em série, se queima uma delas, simplesmente o circuito é interrompido. Então, a série para. E aí acontece uma outra particularidade. Se vocês observarem aquelas lâmpadas que nós estamos falando lá do nosso pisca-pisca, se você pegar uma única lâmpada e ligar diretamente na tomada, ela vai queimar. Mas por que ela não queima quando ela está em série? Porque a DDP fornecida àquela lâmpada, ela é pequena, porque tem uma série de lâmpadas ligadas. Então, nesse caso, ela não vai queimar enquanto ela estiver em série, mas se ela for ligada isolada, provavelmente ela vai queimar. Isso no caso do pisca-pisca. Então, nós vamos ver um outro conceito que é extremamente importante, que todos os resistores, então, eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso aí nós vamos ver um pouco mais à frente. E um segundo conceito que também é importante é que as potências elétricas dissipadas, elas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Então, por que elas são proporcionais à resistência? Uma vez que a corrente é a mesma para todo mundo, e as resistências elas variam, então a potência, por exemplo, em forma de efeito Joule, ou em forma luminosa, ela vai variar. Então, isso aí é um dado que nós vamos falar em breve, a partir do momento em que nós começarmos a trabalhar os circuitos de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas, por enquanto, nós estamos querendo que vocês compreendam o conceito e as diferenças entre os tipos de ligações, série, paralelo e ligações mistas, inclusive que nós vamos cobrar agora nas nossas provas. Mas esses conceitos, eles são conceitos extremamente importantes. Avançando um pouquinho, nós vamos passar agora da ligação em série, um resistor após o outro, e vamos ter agora um resistor em paralelo. Observem que um resistor está paralelo ao outro. Ele está paralelo ao outro. E aí tem umas particularidades muito importantes que
nós vamos ter aí nesses tipos de ligações em paralelo, e aí nós temos que começar a pensar algumas aplicações. Igual vocês viram que na associação em série, se uma lâmpada, por exemplo, ligada em série, ela queimar, significa que as outras vão apagar. Então, vamos pensar uma situação que nós, inclusive, comentamos em sala. Se nós estivermos na nossa casa, o circuito da nossa casa montado em série, o circuito elétrico, lâmpadas, geladeira, fogão, tudo que a gente tem hoje que fica ligado na parte elétrica da casa, se eles estiverem ligados em série, o que vai acontecer quando nós desligarmos uma simples lâmpada da nossa casa? Simplesmente a casa apaga. Então, a saída seria a gente utilizar um circuito que é o que nós utilizamos comumente, os circuitos em paralelo. Porque os resistores, os dispositivos, eles estão ligados de formas independentes. Então, quando eu tenho aqui a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3, se de repente a resistência 1 ela for desligada, eu continuo com a resistência 2 e 3 operante. E assim sucessivamente. Então, os nossos lares hoje são formados por circuitos, de certa forma, paralelos, para a gente garantir o máximo possível de potência, sem afetar, por exemplo, que ao desligar um equipamento, o outro seja naturalmente desligado. E aí nós vamos ter o que nós chamamos aqui da equação geral, que muda um pouquinho. Então é muito importante, nós vamos fazer alguns exercícios utilizando esses conceitos, não se preocupem, mas é extremamente importante a gente entender a ideia. Então, aí nós não podemos esquecer como que eu vou somar números fracionários. Aí a moçada começa a ter problema não com a física mais, mas com a matemática. Mas nós vamos fazer alguns exercícios e passar alguns artifícios que vão facilitar no momento em que nós estivermos resolvendo os exercícios. E aí, vamos avançar mais um pouquinho e vamos ver o seguinte, olha só, todos os resistores, nesse caso, eles serão submetidos à mesma DDP. Então, o resistor 1, 2 e 3, se eu tiver, por exemplo, uma DDP de 12 volts, todos eles estarão submetidos à mesma DDP. Mas, em compensação, as correntes, elas serão o quê? Divididas. Elas serão fracionadas. Então, eu preciso entender isso, que eu tenho todos os dispositivos sendo oferecidos a ele a mesma DDP, mas a corrente ela será fracionada. E aí nós vamos ver que, no caso, então, as potências elétricas elas serão inversamente proporcionais às resistências. Então, se eu tenho resistência alta, eu vou ter, naturalmente, uma potência baixa. É algo inversamente proporcional. À medida que um vai aumentando, o outro vai diminuindo. Então, isso é um conceito extremamente importante que a gente tem que considerar aí. Por quê? Se a corrente está sendo fracionada, então significa que a minha resistência está aumentando. Então, a minha potência ela vai afetar, uma vez que potência é igual a V vezes I, e a diferença de potencial é a mesma, mas eu começo a ter redução da minha corrente elétrica, então, naturalmente, eu vou afetar o que eu chamo de potência elétrica daquele dispositivo que está ali. Isso aí nós vamos ver mais cuidadosamente detalhado, né? Agora, avançando mais um pouquinho, nós vamos ter uma consideração muito importante que diz o seguinte: primeiro, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP, isso aí nós já falamos. A intensidade da corrente total será igual à soma de todas as correntes, porque inicialmente elas foram divididas, então na hora que elas fizerem uma recomposição no circuito, elas serão somadas.
Então, eu tenho uma corrente total dividindo, quando ela sai daquele ciclo ali, da parte paralela do circuito, ela volta a ser o que era antes, ela soma novamente. Nós vamos ver que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas, isso para eu calcular a resistência total. E, fechando agora, a potência ou as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências. Então, a gente fazendo aqui um fechamento da nossa fala. Bom, então nós precisamos começar a entender que a física, de uma certa forma, e as ciências, de uma certa forma, elas vão criar elementos, conforme nós já falamos lá no início, para controlar esse fluxo eletrônico dentro do condutor. E aí nós vamos ver o aparecimento de alguns dispositivos chamados de resistores. Então, os resistores são todos os materiais que oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. E aí nós vamos perceber que alguns apresentam resistência muito baixa, e são, portanto, chamados de condutores. O que nós estamos querendo dizer? Que, de certa forma, todos os materiais, eles têm uma certa resistência interna, mas aqueles em que nós vamos ter uma resistência menor, então nós vamos chamá-los de condutores. Os que apresentam uma resistência muito elevada, por exemplo, o vidro, a porcelana, o plástico e vários outros, nós vamos chamá-los de isolantes. Então, nós vamos ter os condutores, que são, primeiro, materiais normalmente metálicos, isso quando nós estamos trabalhando com sólidos. Outra característica extremamente desses condutores, eles possuem elétrons livres. Em compensação, nós vamos ter os isolantes, que agora são aqueles que têm uma certa dificuldade na condução desse fluxo eletrônico. Continuando aqui, nós vamos ver o seguinte: nos circuitos eletrônicos, nós vamos necessitar de componentes que nos forneçam uma resistência pré-determinada. Então, qual que é a diferença de um resistor para uma resistência? A princípio, é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Mas o resistor, ele tem uma resistência pré-determinada. Eu consigo, a priori, saber qual a resistência que ele possui. Então, por isso que eu vou classificá-lo como resistor. Os resistores, normalmente, eles são constituídos de um pequeno cilindro de cerâmica, em torno do qual é colocada uma fina camada de carvão, grafite, ou uma mistura de carvão e boro. Normalmente é assim. E nas extremidades dos cilindros são colocados terminais de fio de cobre para conduzir e para que realmente eu consiga conectar esse meu resistor a um circuito. E aí, nesse caso, recobrindo todo o resistor, é colocada uma camada protetora de esmalte especial e ali faço uma capa nesse resistor. E aí ele vai ter esse formato que está aqui. Que se vocês abrirem uma placa de circuito, olhar lá no computador, dentro de um rádio, dos televisores, vocês vão ver esses dispositivos que nós vamos classificar como resistores. Agora, tem uma questão muito interessante que diz assim: finalmente o resistor ele é gravado através de faixas coloridas pintadas em seu corpo para a gente conseguir quantificar o valor da resistência. E nesse caso específico aqui, a unidade de resistência que nós vamos adotar é o ohm, e nós vamos colocar uma tabela daqui a pouquinho para a gente aprender como determinar a resistência de um resistor. Então, nesse caso aqui, desses vários resistores, desses vários dispositivos que tem aí. Então, essa tabela, que é chamada de código de cores de resistores,
ela abrange basicamente todos os tipos possíveis de resistores. Vocês vão ver que nós vamos encontrar resistores, por exemplo, com 4 faixas, com 5 faixas, mas a forma da gente calcular a resistência é muito simples. E aí nós vamos passar os exemplos aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, esse resistor amarelo, violeta, vermelho e a última faixa ali, marrom, nós vamos falar que ele possui um erro de 1%. Então, essa foi uma quantificação, ou seja, a tolerância dele. Então, nessa tabela, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos ter, inicialmente, se o resistor ele é um resistor que possui 4 faixas, nós vamos ver que as 2 primeiras faixas serão as faixas que vão me fornecer o valor da resistência. A terceira faixa será o multiplicador e a última faixa, a tolerância dele, ou seja, o erro que ele pode ter. Ou seja, seria a tolerância, o erro de fabricação que esse resistor permite. Agora, se o resistor, por exemplo, possui 5 faixas, nós vamos ter a primeira faixa, a segunda faixa e a terceira, fornecendo o valor da resistência. Nós vamos entender isso claramente. Calma, que nós vamos chegar lá. A penúltima faixa seria o multiplicador e a última faixa continua sendo a tolerância. Então, para a gente entender como que nós vamos quantificar os valores das resistências, vamos colocar, por exemplo, pedir aqui para a gente determinar o valor dessas resistências que nós vamos colocar aqui. Por exemplo, se nós tivermos um resistor marrom, preto e vermelho, e a última faixa dourada, qual é o valor dele? Então, nós vamos ver o seguinte, olha. Se eu for na primeira faixa, o marrom na primeira faixa, eu vou ver que ele tem um número 1. Então, eu escrevo 1. O preto na segunda faixa, ele tem o número 0. Então, 1 e 0 formou 10. O que significa, então, nesse caso, a penúltima e a última faixa? A penúltima é o multiplicador e a última é a tolerância. Então, o multiplicador ali seria vermelho. Então, eu vou lá na faixa do vermelho, que está aqui, e vejo que eu vou pegar o 10, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Então, eu tenho que 10 vezes 100 vai dar 1.000. Então, eu tenho um resistor de 1.000 ohms, com uma tolerância, agora eu vou lá na dourada, que está aqui, de 5%. Então, eu tenho uma tolerância de mais ou menos 5%. Agora, nós podemos representar 1.000 simplesmente com K. Então, eu tenho um resistor de 1K ohm com uma tolerância de 5%. Bacana, né? Muito simples. E provavelmente nós vamos cobrar assim na prova. Agora, vamos pegar um outro. Por exemplo, aqui eu tenho um resistor laranja, marrom e dourado. Então, eu tenho primeira faixa laranja, segunda faixa laranja, a terceira faixa, que seria a penúltima, eu vou chamar de multiplicador, e a última eu vou chamar de tolerância. Então, laranja na primeira faixa, eu vou ter 3. Laranja na primeira faixa, 3. Laranja na segunda faixa, eu tenho 3 também. Então, nesse caso aqui, que número ficou? Ficou o número 33. Agora, vamos lá no marrom como multiplicador. O marrom como multiplicador, eu tenho que multiplicar por 10. Então, 33 vezes 10 vai dar quanto? 330. Está aqui. E a última faixa, que é dourado, com a tolerância de 5%. Ok. Então, esses primeiros 2 resistores que nós apresentamos, a título de cálculo, foram resistores formados por 4 faixas. Agora, vamos colocar um resistor agora com mais faixas. Observem que nós vamos ter aqui
5 faixas, onde as 3 primeiras têm a faixa 1, faixa 2, faixa 3. A de tolerância é o prata e o multiplicador é o verde. Então, na sequência, o que nós vamos ter? Olha, eu tenho que o vermelho na primeira faixa, se vocês forem observar, é 2. Então, eu escrevo 2. O laranja na segunda faixa é 3. Então, deu 2, 3. Agora, vamos lá. O amarelo na terceira faixa é 4. Então, deu 234. E agora, o verde como multiplicador, eu tenho que multiplicar por 100K, ou seja, por 100 mil. Então, 234 vezes 100 mil, aí vai dar exatamente o quê? 23 milhões e 400 mil ohms. Com uma tolerância de quantos por cento? Aí eu vou no prata, aqui embaixo, a última. Então, eu vejo que é 10%. Então, eu tenho 23 milhões e 400 mil ohms com uma tolerância de mais ou menos 10%. Então, é isso. Né? Então, aqui nós já aprendemos a calcular. Então, tenham sempre em mente que as duas últimas faixas, a última faixa, a tolerância, a penúltima faixa, o multiplicador. E a primeira, ou a segunda, ou a terceira, são os valores que eu vou extrair da tabela. Mas sempre lembrem que as duas últimas, elas têm, ou ela é multiplicador, ou a tolerância. Então, vem multiplicador, tolerância. Então, de acordo com o número de faixas que o resistor tiver, vocês têm que ter só esse cuidado, de lembrar que a penúltima e a última, a penúltima multiplicador e a última tolerância.